Boa noite, você que está entrando, seja bem-vindo. Nós vamos bater um papo aqui rápido, né? Nós temos 1 hora aqui para falar um pouco sobre um assunto muito importante, né? Que nós temos que colocar em prática na nossa vida e que é um pouco colocado em prática, né? Então, durante esse tempo que nós vamos estar aqui, nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos. Desde já quero pedir você que compartilhe esse vídeo. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook, como também no Instagram. Então nós queremos pedir que você compartilhe, que você convide pessoas para estarem conosco nesse tempinho, rapidinho. A pedido de algumas pessoas que pediram para a gente fazer esse tempo de aula, esse tempo de live, né? Então nós queremos conversar um pouco com vocês a respeito de alguns assuntos bem importantes que merecem ser colocados em prática, né? E a gente recentemente nós tivemos um seminário de missões e discipulado online, né? Mais de 700 pessoas se inscreveram nesse seminário, que é um seminário da Jocum Paraíso, né? Para aqueles que já me conhecem, aqueles que não me conhecem, eu sou o Vitor, né? Eu sou obreiro da base de Jocum Paraíso em Curitiba, no Paraná. E hoje nós vamos falar sobre um assunto pedido, né? Dentro da grade do seminário de missões e discipulado, foi um dos assuntos muito pedido, né? Que a gente não conseguiu colocar dentro da grade, mas a gente quer trazer para vocês, né? Esse período de quarentena, esse período de situação na qual nós estamos vivendo, é um período propício para que a gente possa estar conversando, né? Batendo um papo, trocando algumas ideias em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. E de antemão, o nosso assunto, para algumas pessoas que já sabem, outros que estão entrando no Instagram e no Face, nós vamos falar um pouco sobre crenças, né? Raízes das crenças, a origem das crenças, né? Crenças, quais são os tipos de crenças. E nós vamos conversar um pouco, né? Vamos bater um papo. A gente vai falar o que é crenças, quais são os tipos de crenças que existem na nossa vida, né? Qual é a melhor definição de crenças, o que é aquilo que a crença traz, né? Como eu consigo me livrar dessas crenças. Então vai ser um bate-papo muito importante. Se você puder, convida outra pessoa, entra aí, convida outros amigos, tá bom? Então a gente vai fazer esse tempo aqui com vocês. Primeiramente vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Pai, nós te damos graça, nós te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha, ó Deus, nos dar a direção de tudo aquilo que nós devemos fazer, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha ser, ó Deus, o principal, que o Senhor venha estar no centro de tudo, que o Senhor venha estar, ó Pai, no centro do nosso coração, que o Senhor venha estar no centro dessa live, Deus, que as mentes estejam abertas, que o coração esteja aberto, ó Pai, que tudo, ó Pai, que coopera para o bem, do aprendizagem dessas pessoas, tudo aquilo que coopera para o bem, Senhor, da Tua manifestação, da Tua glória, Deus, venha estar sobre este lugar. Nós abençoamos a casa dos nossos irmãos, abençoamos, ó Deus, também as nossas vidas, que o Senhor venha nos guardar nesse tempo, que o Senhor venha, ó Pai, nos guiar. Em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Pai, esse tempo agora nas Tuas mãos, que o Senhor venha nos direcionar a cada passo e a cada fala que nós venhamos dar aqui. Em nome de Jesus. Queridos, falar sobre crenças é algo bem legal, né? É algo muito legal e também é algo bem sério, né? A gente não consegue falar de crenças só por falar, né? E eu me lembro que eu tive uma aula na ETED que foi sobre crenças, que foi esqueci o nome da moça agora, foi a Anice que foi minha professora sobre a aula de crenças, e essa aula de crença foi uma aula muito espetacular, foi uma aula muito de Deus, sabe? Deus, ele bateu muito, sabe, algumas coisas, algumas raízes, algumas estruturas que a gente coloca, né, sobre a nossa vida. Então, foi uma aula muito poderosa, né? Muito poderosa mesmo. Já havia falado, pessoas já tinham falado para mim em relação sobre crenças, né? E aí só na aula da ETED a gente conseguiu ter mais uma profundidade sobre o assunto, e foi um assunto bastante, sabe, poderoso. Então, a gente vai ter como base sobre crenças a passagem de Efésios, né, do capítulo 4, versículo 14, que é uma passagem muito conhecida por todos, né? Que se você tiver uma Bíblia aí, né, que é a palavra que diz assim: então nós não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas.
essa é uma das passagens que bate muito com essa questão de crenças, né? Se a gente parar para analisar o versículo, ela tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar agora durante esse tempo de 1 hora, né? Então, não sei se você já sabe, mas eu queria fazer você pensar aí, o que é crença, né? O que é crença para você? Qual é a definição de crença? O que é que você acredita ser uma crença na sua vida? Então vamos lá, se você tiver um caderno, se você tiver uma caneta aí, anota, tá bom? Então vamos lá, crença é um conjunto de regras, modos, leis e normas que é imposto ou adquirido ao longo do tempo. Então isso é crença, tá bom? Crença é um conjunto de regras, modos, leis, normas que é imposto ou adquirido, ou seja, é algo que é imposto sobre você, ou você é obrigado a fazer aquilo, ou você é influenciado a fazer aquilo, ou você adquire isso com suas experiências com o passar do tempo, tá bom? Essa é uma das definições de crenças. Outra definição de crença é a ação de crer. É a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. E essa também é uma das definições sobre crença. É uma ação na qual você crê na verdade ou na possibilidade de uma coisa ou de alguma coisa. Tá bom? A crença, ela é maior do que o conhecimento. Embora um conhecimento possa se tornar com o passar do tempo em uma crença. Tá bom? Essa também é uma das definições de crença. As crenças são iguais aos ímãs. Se você crê em algo, ela pode até se tornar uma realidade. E assim, a questão de crença é uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Se você parar para pensar, você vai dizer assim, não, cara, é muito fácil essa questão de crença, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu coloco como verdade na minha vida, tudo aquilo que eu digo que é o certo, que é isso, que é isso, que é aquilo, né? E essa é uma das maiores definições sobre crença. E as crenças são igual ímãs, né? São como ímãs. Você crê em algo e você tem a possibilidade de colocar aquilo que você crê como verdade. Porém, as crenças ela têm um poder de tornar uma verdade ou uma mentira em realidade, né? Existem muitas verdades nas nossas vidas que são totalmente mentira. Você está me entendendo? Existem muitas verdades que eu e você acreditamos ou que acreditávamos que era pura mentira, sabe? Isso é crença. Algo que foi imposto, algo que você adquiriu, que seja verdade ou não, mas que você colocou como verdade. Existe muita pessoa que pega uma mentira e coloca na sua vida essa mentira como uma crença, como uma verdade, como uma regra de fé. Você coloca fazer isso, isso, aquilo é o certo, fazer isso, isso, aquilo é o errado. Você coloca isso como uma crença, isso como um estilo de vida, como um padrão de vida. E que muitas das vezes aquilo que você coloca como verdade, como eu já disse, é totalmente mentira. E aquilo que você coloca como mentira, muitas das vezes é a verdade. Você está me entendendo? A nossa vida é assim. Nós somos como uma folha em branco. Beleza? Nós somos como uma folha em branco. Existe uma folha em branco e essa folha em branco começa a ser escrita, né? Começa a ser escrita ou por nós, ou por nossos pais, ou por familiares, ou por pessoas de influência, né? Existem 5 pessoas de maior influência na vida de qualquer ser humano, né? Existem 5 pessoas de maior influência na vida de qualquer ser humano, e essas 5 pessoas são uma das principais pessoas que constroem crenças sobre as nossas vidas, tá bom? Então essas 5 pessoas são pessoas que têm a capacidade enorme de influenciar você para alguma coisa. Então eu até indico a você, que você depois coloque num papel 5 pessoas que têm mais influência sobre a sua vida. Essas são provavelmente as 5 pessoas que têm mais poder sobre você, que mais te influenciam, que mais criam crenças sobre você. Eu falo isso porque isso foi uma das atividades que a gente fez na aula de identidade e destino. A gente colocou o nome de 5 pessoas, né? Essas pessoas que tinham mais poder sobre a nossa vida de influenciar, né? Pessoas que tinham poder para trazer influência sobre nós, e essas pessoas construíam crenças nas nossas vidas. Então a nossa vida é como se fosse uma folha em branco, né? E essa folha em branco ela é escrita, né? Agora você tem que saber quem escreve. Sou eu?
É você, é o meu pai, é minha mãe, é um líder, é um cara, é uma pessoa, é o prefeito, é o presidente, é fulano, é cicrano. Então a gente tem que analisar essa questão, né, para saber quem está escrevendo na nossa folha, quem está construindo a nossa folha. Se a gente parar para pensar, a gente vai pensar assim, presta o seguinte, imagina que a nossa vida é um prédio muito alto. Cada andar desse prédio é os níveis que Deus tem nos levado, certo? Seja nível de conhecimento, seja nível de transformação, de glória, de poder. Esses andares são níveis que Deus tem nos levado, tá bom? E por baixo de todo prédio, de toda estrutura, existe uma base e existe também um alicerce, né? E a pergunta que nós temos que fazer todos os dias para nós é como foi construído o nosso alicerce, né? Como esse alicerce foi construído, né? Como ele foi planejado, como ele foi elaborado para que ele estivesse ali preparado para a casa subir. Então o nosso alicerce é o que vai determinar aquilo que nós vamos ser. Se você constrói um alicerce torto, a casa vai ser torta. Se você constrói um alicerce torto, o prédio vai ser torto. Ou seja, digamos que esse alicerce, essa base, seja aquilo que nós acreditamos. Tá bom? Essa base e esse alicerce são aquilo que nós acreditamos. Que é o quê? O nosso campo de crenças. Essa base, esse alicerce é o nosso campo de crenças. Então, se você pode ter colocado lá um tijolo de uma forma que ele não era para estar daquela forma. Você está me entendendo? Daí, mas você... Não, essa é a minha verdade. Eu colocar o tijolo desse jeito, na minha base, essa é desse jeito, esse é o certo. E muitas das vezes esse não é o certo. Você está me compreendendo? Você tem uma equipe montada para construir a sua casa. Aí você para e vê que todos os tijolos, na lógica, né, na engenharia, é para ser dessa forma. O seu é diferente. Né? Você coloca de uma forma. As pessoas que vão entender sobre determinado assunto vão dizer, cara, tá errado. O tijolo certo tem que ficar dessa forma. Você vai brigar, por quê? Porque alguém disse para você que o tijolo ficar daquela forma é o certo. Sendo que, na lógica certa, tá errado. Você tá me entendendo? Então você vai construindo o seu prédio, a sua casa, em cima de uma estrutura totalmente destruída, uma estrutura totalmente conturbada, né? E que você, se você olhar e você ver, esses prédios que são mal construídos, quando eles têm uma estrutura mal feita, um alicerce mal feito, não demora muito tempo para cair. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas cai. Por quê? Porque foi mal feito, né? Foi feito não foi feito da forma certa. Você está me entendendo? Então essa é a grande dificuldade que nós temos, sabe? Então a nossa vida é assim. Se você não parar para você dar uma olhada e fazer uma revisão no seu alicerce, daquilo que você colocou como verdade na sua vida, querido, vai chegar um tempo que essa casa vai cair. Por quê? Porque está errado, foi construído errado, sabe? Foi feito situações erradas. E aí você me pergunta, mas Vitor, quem construiu? Quem me influenciou a construir isso dessa forma? Eu vou falar aqui com vocês 3 tipos de crenças muito presentes na nossa vida. Anota isso aí, 3 tipos de crença muito presentes na nossa vida. A primeira tipo de crença é a crença hereditária. Anotou? É a crença hereditária. Ela é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais e observa em seus familiares. Essa é uma das principais crenças. As crenças hereditárias. É tudo aquilo que você ouve do seu pai, tudo aquilo que você ouve da sua mãe, é tudo aquilo que você ouve dos seus familiares, é tudo aquilo que você ouve do parente, sabe? Aquelas palavras que você escuta que muitas das vezes a gente vê, a gente escuta e a gente age como isso não fosse nada a ver. A boca do crente diz que tem nada a ver, né? A boca do ser humano, na verdade, diz que não tem nada a ver, né? E na verdade tem tudo a ver,
né? Então hoje a gente tem que tomar cuidado que muitas das nossas palavras que nós falamos, elas têm um impacto muito forte na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, certo? No seu familiar, no seu membro da sua igreja, no seu liderado, enfim. Muitas palavras que nós falamos, elas têm um poder de impacto muito grande, certo? Então, um dos exemplos de palavras e de coisas faladas em relação a crenças hereditárias são essas frases que vocês vão conseguir identificar muito bem. Presta atenção, vê se você já não viveu frases ou já ouviu frases como essa sobre você ou sobre alguém que foi dita sobre você ou que foi falada para alguém. Exemplo, você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade. Você nunca vai conseguir ninguém. Tem que seguir o exemplo do seu irmão. E você é burro. Essas frases, elas ficam registradas para toda a vida. Eu falo isso porque a gente, quando é jovem, quando é criança, a gente vive essa situação, né? Às vezes quando você não satisfaz o desejo, né, a felicidade, a alegria de determinada coisa de um pai, de um familiar, às vezes ele compara você com outra pessoa, ele compara você com fulano, ele compara você com cicrano, né? Diz que você é burro, diz que você nunca vai conseguir ser ninguém na vida, diz que você nunca vai conseguir ser feliz, diz que você nunca vai fazer nada direito. E tudo isso vai sendo formado dentro da cabeça da criança e vai ficando guardado, né? Vai ficando algo que vai ficando ali registrado e daqui a um tempo, tudo isso que você falou vai vir com uma atividade, com uma ação. Isso vai se tornar uma verdade. Você se lembra que crença é tudo aquilo que nós colocamos como verdade, que nós acreditamos que é e nós colocamos como verdade? Tem muitos jovens, tem muitas crianças que aquilo que os pais falam é absolutamente certo. Certo? Tem muitas crianças e jovens e adolescentes que acham que tudo aquilo que os pais falam é totalmente certo. E muitas das vezes, infelizmente, não é. Sabe? E quando você pega um jovem, uma criança, que dessa forma, que tudo que os pais falam, eles colocam como verdade, se você pega uma criança e você diz, você é burra, essa criança vai colocar, eu sou burra. Por quê? Porque o meu pai disse que eu sou burra. Porque a minha mãe disse que eu sou burra. Porque o meu irmão disse que eu sou burra. Então ela vai colocar aquilo como regra de fé. Então ela vai colocar aquilo como base para a vida dela. E ela vai construir o prédio. Lembra? Ela vai começar a construir o prédio. Porque uma palavra foi lançada. E que você é burra. Então em cima dessa crença que ela teve, ela vai construir. Ela vai construindo. Se vai dar certo ou não? Claro que não vai dar. Porque vai chegar num tempo que ela não vai suportar essa acusação, essa palavra. Sabe? Porque ela colocou isso como verdade, mas isso não é verdade. Você está me entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para o nosso irmão, para o nosso filho, para o nosso parente. Sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você acha que alguma palavra que você falou não vai gerar efeito e são aquela pequenina palavra que você falou que vai gerar um efeito enorme sobre a vida da pessoa. Tá entendendo? Então, eu me lembro que na ETED teve uma moça que ela não conseguia ler o livro da ETED. Não conseguia ler o livro de forma alguma. Quando ela começava a ler o livro da ETED, ela tinha dor de cabeça, ela tinha, sei lá, vontade de vomitar, vontade de dormir. E a gente não entendia o porquê que ela não conseguia ler o livro, todo mundo conseguia entregar o trabalho, lia o livro e ela não. A gente não conseguia entender o porquê que ela não conseguia ler. E foi daí que a gente foi conversar com ela, né? E os conselheiros, o pessoal dos obreiros da oficina, da ETED, melhor falando, foram conversar com ela e ela contou que quando ela era criança, ela não passou numa disciplina na escola e a mãe e o pai disseram que ela era burra, que ela nunca ia conseguir passar, que ela nunca mais ia conseguir saber ler, porque os irmãos já sabiam ler e ela não sabia ler. E ela simplesmente colocou isso como verdade. Ela olhou para ela e disse, realmente, eu sou burra porque eu não consigo ler. Eu sou burra porque eu não consigo passar de ano. Eu sou burra porque eu fiquei reprovada esse ano. E ela colocou isso como verdade sobre a vida dela.
E passou os anos, passou os anos, passou os anos e ela continuou vivendo sobre essa verdade que era uma mentira. Ela colocou essa crença como verdade e ficou vivendo. Chega um tempo que ela precisou sair, porque nós mesmos não conseguimos viver dessa situação, com essas crenças mentirosas. Porque nós, no fundo, nós sabemos que não é o certo. Quando você diz, você é burro, você sabe que no fundo você não é certo. Mas essa palavra vira uma prisão sobre a sua vida, sabe? E é difícil, é uma guerra, sabe? Então essa é uma das coisas muito presentes na vida de jovem, de criança. Cara, isso é muito presente em escola, professor que chama o filho o aluno de burro, sabe? Que não vai conseguir passar, que ameaça o aluno, que mexe, faz um abuso psicológico, emocional sobre a criança, sobre o jovem, sabe? Então o jovem coloca isso como regra de convivência, como manual de conduta, então ele vai e coloca aquilo como certo, que ele é burro, que ele nunca vai ser ninguém na vida, que ele vai ser um fracassado, e a vida dele começa a ser totalmente uma derrota. Por quê? Porque ele colocou aquilo como certo, eu sou um burro, eu sou um derrotado, então eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho força para nada, e assim ele vai viver na vida, até que um dia Deus tenha misericórdia e chame, né? Ó, você não é isso que alguém disse pra você, né? Então até lá, cara, isso é uma fortaleza, isso é umas paredes que são criadas em cima do coração dessas pessoas que não são fáceis para ser quebradas. Então você pai, você mãe, você familiar, toma cuidado com o que você fala para os seus filhos, toma cuidado para o que você vai falar para os seus familiares, certo? Porque você pode machucar, você pode estar criando uma crença sobre a vida do seu filho, você pode estar criando uma crença sobre a vida do seu sobrinho ou qualquer outra pessoa que seja, tá bom? A segunda crença que nós acreditamos, que é uma das crenças que nós colocamos como verdade, a primeira é crenças hereditárias, tudo aquilo que pais, família, né, parentes falam sobre nós, ou dizem sobre nossas vidas, ou dizem sobre o nosso futuro, e nós colocamos como verdade, tá bom? A segunda tipo de crença é a crença social, né? São crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade, né? Tem gente que vive pela mídia, não é isso? Vive pela sociedade. Tem gente que tem um grande problema de ser aceito pela sociedade, que ele necessita ser aceito, né? Ele só é feliz se ele estiver junto do lado do prefeito, ele só é feliz se ele estiver junto com o governador, ele só é feliz se ele estiver sendo visto, ele só é feliz se ele estiver sendo no centro, ele só é feliz se todo mundo estiver aplaudindo, né, falando bem da roupa dele, falando bem do cabelo dele, ele só é feliz com isso. Então isso é o que? Crenças sociais. E vamos ver das falas das crenças sociais? Preste atenção. Uma das crenças das crenças sociais é: o mundo é perigoso, né? É uma das crenças muito dita. O mundo é perigoso, o mundo é perverso, o mundo é isso, o mundo é aquilo. Segundo, os ricos são mais felizes. As pessoas se baseiam. Isso é uma das coisas bem importantes. Deixa eu dar uma ideia para você. As pessoas falam assim, os ricos são mais felizes. Você fala sobre a riqueza do rico, sabe por quê? Porque você visa dinheiro, né? Esse é um dos principais focos que qualquer pessoa que diz que é rica vê o dinheiro, né? Acha que a pessoa é rica por causa do dinheiro. Porém, se você parar para pensar e você dar uma analisada, 90% dos ricos que tem muito dinheiro, dentro do coração ainda existe um vazio. Por quê? Porque o dinheiro ele não consegue suprir a necessidade do amor. Ele não consegue suprir a necessidade de um abraço, de um carinho, de um afeto. Ele pode até comprar tudo isso, mas não é verdadeiro. Porque o amor verdadeiro ele é um amor que é sacrificial, sabe? Ele não é um amor pago. Então muitas pessoas falam assim, as pessoas ricas são mais felizes do que as pobres por causa do dinheiro. Querido, se a gente parar e você ver prosperidade, ela não tem nada a ver com simplesmente só com dinheiro. Prosperidade tem a ver com bem-estar, com saúde, paz. Isso tem a ver com prosperidade. Dinheiro também. Mas prosperidade não é só o dinheiro, ela é um pacote muito grande.
paz, é um pacote de transformação, sabe, daquele sentimento de alegria, de felicidade, porque a felicidade é diferente de alegria. A alegria é momentânea, a felicidade é constante. Então, a pessoa que ela vive na prosperidade do Senhor, ela não vive simplesmente por dinheiro. Ela vive por causa que ela tem paz, bem-estar, saúde. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, tá bom? Então, tem pessoas pobres que são mais prósperas do que pessoas ricas. Você já parou para pensar? Porque existe uma diferença em prosperidade e dinheiro, né? Ou simplesmente só riquezas, né? Porque a riqueza, ela é dinheiro, tudo isso. E a prosperidade, a riqueza está dentro. Mas não é só a riqueza, mas tem a paz, tem o amor, tem a saúde, tem tudo. Então, você vê que essa crença é meio sem lógica. A gente vê e a gente acredita como verdade, porque a gente acha que o dinheiro, né, é tudo, né? Mas muita situação é totalmente contrária, né? Totalmente contrária. Existem ricos, uma das grandes dificuldades, se você parar com um rico e você for conversar com ele, você vai ver que 90% dos ricos que estão aí são ricos cheios de problemas. Advogados cheios de problemas, médicos cheios de problemas, doutores, juízes cheios de problemas, são pessoas milionárias, empresários cheios de problemas. Por quê? Porque o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra, ele não compra prosperidade, como eu já falei, ele não compra nada verdadeiro, ele compra alguma coisa falsificada, né? Porque, como eu disse, o amor verdadeiro é um amor sacrificial, ele não precisa ser comprado, ele é dado, né? E só Jesus dá esse amor, você não vai conseguir comprar nunca o amor de Jesus, porque ele não é vendido. O amor de Jesus é dado. É de graça você recebe. Tá bom? Então, uma das crenças que é muito falada é os ricos são mais felizes, né? Outra crença é você só será aceito se for magro, né? É uma das coisas muito falada, né? Que é essa questão da beleza, essa questão do corpo, essa questão da aparência, né? Uma das coisas muito vívidas, você já vê um ridículo a situação que você para ver aquelas pessoas que têm prazer e de buscar aceitação da sociedade, modificando a cara, modificando aquilo que ela tem sobre o corpo, modificando os olhos, modificando os lábios, modificando o corpo inteiro, simplesmente para uma coisa, a ser aceita. Simplesmente para isso, simplesmente para ser aceita. Você vai ver muito isso, certo? Então isso é uma das crenças que sociais que é muito dita. Você precisa ser dessa forma, você precisa ser assim, você precisa ser assado para você ser aceito. Então você coloca isso como crença. E a gente já vê pessoas ficarem loucas por causa dessas crenças, sabe? Pessoas ficarem perturbadas por causa dessas crenças. Dizer, eu tenho que estar assim, eu não posso subir de quilo, eu não posso pesar mais de que 60 quilos, eu não posso pesar mais de que 80 quilos, eu não posso fazer isso, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar louca, desesperada, sabe? Vira uma loucura, a pessoa fica louca, por quê? Porque ela tem que seguir e continuar naquele padrão. Por quê? Porque é o padrão que a sociedade disse que é o certo e que ela coloca como verdade. Não que a gente seja contra, que eu seja contra, qualquer outra pessoa seja contra você, né, viver uma vida de fitness, né, que você vai, faz a saúde, toda essa questão, caminhar, nada contra. Mas a gente é contra quando você coloca isso como regra de vida para você, que você tem que colocar, porque senão você vai se tornar uma pessoa feia e você não vai ser aceita, que isso e aquilo, então isso aí já está errado. Né? Isso você tem que colocar como uma consequência de bem-estar, né? Que você quer viver em paz, da sua saúde, e você coloca isso como consequência. Né? Outra crença, para fechar a terceira, é crenças pessoais. Tá bom? Então, as crenças pessoais são crenças criadas a partir da experiência individual. Elas têm origem hereditária, mas se tornam verdade pelas experiências. Você está me entendendo? Como é isso? Digamos assim, lembra da palavra que o seu pai falou que você era burro? Você lembra? Lembra, né? Você vai pegar essa crença aqui, que seu pai disse que você era burro, você vai fazer um concurso. E você não vai passar no concurso. O que vai acontecer? A reprovação no concurso
vai ativar essa palavra que o seu pai lançou, sua mãe, um familiar, ou seja, qualquer pessoa que seja, vai ativar. Ou seja, elas vão se atrair. Você está me entendendo? Aí você vai olhar e diz, realmente o meu pai fulano era verdade, tinha certeza do que ele disse. Eu sou burro mesmo. Você está entendendo? Então aquela palavra que o seu pai disse de que você nunca vai conseguir ninguém, você vai e termina um relacionamento. Aí você junta a palavra que o seu pai disse que você nunca vai conseguir ninguém e junta o que aconteceu, que foi o término do seu relacionamento. Aí você vai fazer o quê? Realmente aquilo que o meu pai disse tem sentido. Né? Eu nunca vou conseguir ninguém. Você está me entendendo? A questão da crença pessoal com a crença hereditária, elas se ligam, elas se concordam, né? Seguindo aquilo que o seu pai, o familiar seu disse, hereditariamente falando, junta com a sua crença pessoal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você está me entendendo? E uma das coisas que a gente quer falar aqui são de crenças limitantes. Deixa eu ver aqui a hora. Crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Você pode falar, calma, cara, o que é crença limitante? Vamos lá. São coisas que não condizem de fato com a realidade. Com o quê? Por mais que você saiba que isso é mentira, tem pessoas que ainda colocam como regra de convivência, regra de caminhada. Você sabe que isso não tem lógica. Você sabe que isso é errado. Não condiz, não tem lógica. É algo que não tem lógica com a realidade. Você vai dizer, cara, não tem lógica. Mas você vai e coloca isso como uma regra de conduta, né? E quais são essas crenças? Preste atenção. Anota aí, se você for uma dessas pessoas aí, mais tarde, daqui a pouco, antes de concluir, eu vou te dizer aquilo como você pode se livrar de alguma dessas crenças. Vamos lá. Uma das crenças limitantes, vamos lá. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente ou não tenho dinheiro para nada. É uma das pessoas que colocam... Você já viu pessoas falando assim? Não tenho dinheiro para nada. Eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente para me comprar uma casa, nunca vou conseguir dinheiro suficiente para me comprar um carro, nunca vou conseguir dinheiro suficiente para me ajudar o meu filho. Sabe, são pessoas que têm uma tendência a falar coisas negativas. Você já pensou? Outra, só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Você já ouviu pessoas falando isso? Você só vai ganhar dinheiro quando você estiver fazendo coisa errada. Outra, não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente. Não sei tudo o que eu preciso. Não consigo aprender isso. Nunca vou alcançar meus objetivos ou realizar meus sonhos. Tudo precisa ser perfeito. Não consigo me organizar. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Não sei como resolver esse problema. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei fazer isso. Sou muito velho para isso. É melhor dar do que receber. Sem trabalho duro não se consegue nada. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Estou destinado a essa vida e ser desse jeito, porque esta é a situação da minha família e por isso é a minha. O mundo está em crise e por isso está tudo tão difícil para mim. Não tem jeito para isso, não é possível viver do que se ama. Sabe, você já ouviu pessoas falando isso? Isso são crenças limitantes, são crenças que não condizem com a realidade, são totalmente contrário. A realidade é totalmente contrária daquilo que essas pessoas falam, do que esses comentários são ditos, né? Eu não consigo, você consegue, cara. Eu não posso, você pode tudo naquele que te fortalece. Você está entendendo? São coisas que a Bíblia não tem lógica, não tem base bíblica para isso. Deus fala totalmente ao contrário disso. Você pode, você consegue, seja forte e corajoso, eu estou com você. A palavra de Deus fala isso. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu estarei com você. Você vê que a palavra do Senhor era totalmente contrária a essas crendices, né, que a gente coloca como crenças nas nossas vidas. Essas mentiras de Satanás, essas mentiras que foram implantadas pelo diabo na nossa vida, seja através da sua família, seja através da mídia, seja através da sua vida, enfim, são crenças que foram plantadas pelo diabo sobre você, né? Que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai avançar.
Não existe isso, querido. Deus está dizendo que você é capaz, Deus está dizendo que você consegue, Deus está dizendo que é você que foi escolhido para fazer isso, você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem que parar, dar um stop, olha, eu consigo, eu posso. Você tem que tomar uma atitude e dizer, eu posso. Você está me entendendo? Você tem que dizer, eu posso. Deus me chamou, Deus me escolheu, eu sou filho de Deus. Então essas crenças que é colocado que você não pode, que você não consegue, que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você é uma pessoa que não vai conseguir, isso são frases colocadas por Satanás sobre você. São coisas que foram colocadas pelo diabo. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala isso. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia fala isso, querido. Então nós vamos e colocamos como regra de fé essas mentiras do diabo, sendo que a palavra do Senhor fala totalmente o contrário, que você pode, que você é forte, e que 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, não sei quanto cairá do outro lado, enfim. A Bíblia fala que você pode. Não importa o que aconteça, você pode. Você pode. Mas tente outra vez. Tente outra vez. Não diga que acabou, não diga que está perdido, não diga que a canção está perdida. Tente outra vez. Deus, Ele é um Deus de recomeço. Deus, Ele é um Deus que ama começar de novo. Deus é um Deus que ama dar início a uma nova vida. Tente outra vez. Nada foi perdido. Nada. Você não foi criado por um acaso. O diabo pode até ter colocado em você, dizendo que você é um fracassado, dizendo que você não vai ser nada na vida, mas Deus tem um plano para você. A Bíblia fala que antes mesmo que nós viéssemos ao mundo, Deus já nos conhecia. Você já parou para pensar? Antes, o salmista diz, antes que eu viesse, Deus já havia escrito sobre mim. Ou seja, você já parou para pensar o que foi que Deus escreveu sobre você? Você já parou para pensar? Parou, caramba, o que é que Deus escreveu sobre mim? Você já parou para pensar e para perguntar a Deus? Deus, revela para mim o que o Senhor escreveu? Diz aí para mim, conta para mim o que foi que o Senhor escreveu? Eu queria saber o que foi que o Senhor escreveu para mim. A Bíblia fala para Jeremias que ele já conhecia ele quando ele estava no ventre da minha mãe. Jeremias, eu já te conhecia, cara. Tá entendendo? Não tenta, Jeremias, fugir, porque eu já te conhecia. Eu já sabia quem era você. Então Deus, ele já sabe quem é você. Desde o ventre do tempo que você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, cara. Sabe? Então para de acreditar nessas crenças que Satanás colocou sobre você. Amém? O que essas crenças podem gerar na sua vida? Essas crenças que a gente viu, essas crenças hereditárias, essas crenças sociais e essas crenças pessoais, né? Que são pessoas, essas crenças hereditárias que vêm de família, pai, né? De pessoas que são próximas a você. Essas crenças sociais que foram através de pessoas da mídia, né? Das pessoas de alto poder que falaram, né? Que colocaram padrão sobre você, né? Essas pessoas que te influenciam, e crenças que você viveu, né? Coisas que você viveu e que você colocou como regra de fé e de conduta, né? O que essas crenças elas podem resultar na sua vida, gerar na sua vida? Vamos lá. Primeiro, medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de começar. Eu tenho medo de recomeçar. Eu tenho medo de iniciar de novo. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de fazer aquilo, eu tenho medo de fazer determinada coisa, eu tenho medo de falar isso. Ou seja, essas crenças de que você é burro, que você não consegue, que você é um derrotado, te geram medo. Um medo de tudo. Você tem medo de tudo. Eu era um cara que eu tinha medo de tudo. Se alguém da minha família estiver assistindo vai saber, eu tinha medo de tudo. Medo de tudo. Eu não ia num banheiro sozinho, eu não fazia determinada coisa sozinho, porque eu tinha medo. Sabe? Por causa de crenças que foram postas sobre a minha vida. E que graças a Deus, muitas dessas crenças caíram por terra.
Em nome de Jesus. Outra coisa, a incapacidade. Você vai ser essas crenças tornam você uma pessoa totalmente incapaz. Você diz que não pode, você diz que não consegue, você diz que é demais para você, que você não tem respaldo para isso, então ela torna você incapaz, um fracassado, você se torna uma pessoa fracassada, que você tenta e não consegue, você tenta e não consegue, você tenta e não consegue, porque alguém falou, essa crença está sobre você que você é um fracassado. Amargura, você vive uma pessoa amargurada. E o que é uma pessoa amargurada? Uma pessoa sem ânimo, triste, uma pessoa que não tem mais prazer pela vida, uma pessoa que não quer mais viver, que não tem mais amor pela sua vida. Você vive uma pessoa amargurada vivendo simplesmente só por viver. Você vive uma pessoa insegura, que você não tem segurança em nada do que você vai fazer, você não tem segurança na sua família, você não tem segurança no seu casamento, você não tem segurança na sua igreja, sempre com a insegurança de que alguém possa fazer alguma coisa contra você, de que alguém possa fazer isso, de que alguém possa fazer aquilo. Você não tem segurança em nada, nem segurança em Deus. Sempre achando que Deus pode te trair, sempre achando que Deus pode fazer algo contra você, sempre achando que Deus vai te abandonar. Você não tem segurança em nada. E você é uma pessoa sem destino, você não sabe o que você vai ser, você não sabe para que Deus te chamou, você não sabe o que você vai ser em pequeno prazo, em médio prazo, a longo prazo, você não sabe, você não tem perspectiva de vida alguma, você é uma pessoa totalmente sem propósito e sem destino, né? E uma pessoa que não se conhece, não tem identidade, você não sabe quem você é, né? Você não sabe para que Deus te chamou, você não sabe como Deus te vê, né? Muitas das vezes você vai só saber como você vê, como você se vê, né? Que muitas das vezes essas pessoas, esses adjetivos, uma pessoa amargurada, medrosa, fracassada, essa é a forma como você vai se ver. Você também vai saber como a forma que o mundo te vê e como o diabo te vê. Mas muitas das vezes você não sabe como Deus te vê, que essa verdadeiramente é a sua identidade, né? Então, você vira uma pessoa sem identidade, que não se conhece, não sabe quem é você. Você é uma pessoa que vive uma vida de rejeição, né? Ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Você vive constantemente uma vida de rejeição, uma vida de desprezo, não é uma vida de aceitação, que você está disposta a viver um novo tempo, mas você sempre vê tudo aquilo que fazem com você como rejeição, né? Você vive uma vida de autopiedade, que é autocomiseração, né? Autocomiseração pode ser definido como uma pessoa que chupa nariz, né? Sempre chupando o nariz das situações que vive, né? Então a autopiedade é você se colocando para baixo, se colocando que não é amada, enfim, você vive uma vida de autopiedade. E segundo, você vive também uma vida de orgulho, que é uma das coisas que essas crenças podem gerar sobre você, o orgulho, né? E você vive essa vida de orgulho. O teu orgulho de chegar e conversar e pedir perdão ao pai, pedir perdão a determinada pessoa, porque o orgulho, ele é um dos principais impedidor, né? Impedidor para que você comece uma nova vida. O teu orgulho, ele nunca vai te deixar você pedir perdão para uma pessoa. Porque uma das coisas que eu sempre falava, que eu dei aula agora recentemente na aula de perdão, no seminário, e eu falei uma coisa: você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém, porque perdão não é um sentimento, ele é um mandamento. Perdoai-vos uns aos outros como eu vos amei, foi Jesus que falou. Então você nunca vai sentir vontade de perdoar, porque perdoar você vai no caminho da cruz, tá entendendo? E o caminho da cruz não é para todo mundo. Sabe qual é o caminho da cruz? É aquele: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por mais que não foi você, por mais que não foi para você, por mais que não foi você que fez, mas você pede perdão porque você entendeu o caminho da cruz, sabe? Então essa é o caminho da cruz, e muitas das vezes esse caminho da cruz é doloroso, porque é um caminho, sabe, que vem na contramão, você tá entendendo? Então, se você olhar pela lógica, quem era para pedir perdão para Jesus na cruz era o povo que tinha crucificado ele. Era ou não era? Quando viram que o véu se rasgou, a terra tremeu, né? Que viram que realmente ele era o Filho de Deus, pela lógica, quem era para pedir perdão era o povo que havia crucificado ele. Mas ele olhou e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, naquele momento, eu tenho certeza que Jesus não estava sentindo vontade eu estou com vontade de perdoar. Não, Jesus estava sentindo muita dor.
né? Mas Jesus entendeu o próprio mandamento, né, falado, deixado para nós. Então você jamais vai sentir vontade de perdoar ninguém. Então decida perdoar. Você nunca vai sentir, decida perdoar, tá bom? Então quando você perdoa, você está liberando você mesmo e ao outro, tá entendendo? Então perdoa. E você tem que brigar mesmo com a sua alma, porque a sua alma não vai querer que você perdoe. A sua alma, no momento certo, naquele momento ela vai querer que você se envigue, né? Vá atrás de briga, vá atrás de se vingar, né? Mas o Espírito vai dizer não, perdoa. E a sua alma vai se juntar com o orgulho, e aí vão fazer um paredão enorme para que você não consiga avançar, né, no perdão, para que você não consiga avançar nesse tempo de arrependimento, tá bom? E uma das coisas que a gente tem que falar, essas são que eu acabei de falar, né, que vocês estão ouvindo, são coisas que as crenças podem gerar na nossa vida, né, que é o medo, a incapacidade, o fracasso, a amargura, a insegurança, a falta de destino, a falta de identidade, a rejeição, a autopiedade e o orgulho, né? São coisas que essas crenças geram, essas crenças erradas geram na nossa vida, né? E aí você me pergunta, mas Vitor, eu vivo essas crenças, tenho crenças dessa como regra de fé na minha vida, como me liberto dessas crenças? Então, se você está anotando, anota aí, como se libertar dessas crenças? Vamos lá. Primeiro, escreva a crença que o prende. Qual é a crença que te prende? Que você é burro? Que você é fracassado? Que você nunca vai conseguir ser alguém na vida? Que você é uma pessoa derrotada? Quais as crenças que prende você? Que quando toca em você, dói. Quando toca em você, você paralisa. Quais são essas crenças? Então, uma das coisas que a gente está colocando como uma atividade prática para que você possa se libertar dessas crenças é anota num papel as crenças que te prendem, certo? Você vai anotar a força que cada uma dessas crenças tem sobre você. Ou seja, a crença de que eu sou burro, ela tem uma força de não deixar eu passar num concurso, não deixar de eu fazer determinada coisa, não me deixa eu ser uma pessoa de sucesso, sabe? Você vai colocar a força que essa crença tem sobre a sua vida. Então você coloca a crença que você tem como verdade de que você é burro. Aí você coloca um espaço com a força que essa crença tem sobre você. Você vai colocar: essa crença me paralisa no estudo, essa crença me impede de passar no vestibular, essa crença me impede de passar no Enem, porque um dia, você está me entendendo? Você vai colocar tudo, escreve tudo, sabe? E você também vai colocar quais emoções essa crença gera em você. O que essa crença gera, sabe? Me gera raiva, me gera medo, insegurança, falta de destino. Então você vai colocar tudo bem direitinho, certo? Qual é a crença, tá bom? Você vai anotar quais são as emoções, né? E como essa crença te prende, tá bom? A segunda coisa é reconheça que são crenças. Você vai ter que reconhecer que são crenças e não verdade, tá bom? E pode ser até difícil, mas não é impossível. Às vezes é muito difícil você pegar uma crença que você colocou um dia como verdade e você agora revirar essa crença como simplesmente uma crença e não uma verdade, sabe? É difícil, mas é possível. Tudo depende de você, tá bom? A terceira coisa, tente uma crença diferente, uma verdade alinhada com aquilo que você quer, né? Por exemplo, se você tem uma crença de que você é fracassada, né, ou que você é fracassado, você vai colocar uma nova crença sobre essa crença e você vai dizer: não, agora eu sou um vencedor, né? Então você vai realinhar essa crença. Quando você era um burro, você vai dizer: não, eu sou inteligente, né? A crença que você tinha de que você jamais iria ter uma família, você diz: eu vou me casar, vou ter filhos e vou ter uma família. Então, em cima dessa crença, essa crença mentirosa, você vai colocar uma crença de verdade em cima daquilo que você acredita, tá bom? A quarta situação é: tome uma ação diferente. Coloque a sua nova crença como verdade em cima da crença antiga mentirosa, que eu acabei de falar. Você vai lá, você viu que aquela crença que falaram sobre você era mentirosa, então você colocou essa crença mentirosa como regra de fé,
Então agora chegou o tempo de você colocar essa nova crença que você criou, que você antigamente era fracassado, que agora você é um vencedor, você vai colocar essa crença como verdade na sua vida. Então você vai dizer, eu sou um vencedor, eu sou uma pessoa vencedora, eu vou vencer. Então se você colocar isso como regra de fé na sua vida, você vai conseguir. Não deixe de fazer isso. Haja mesmo que for de pequenos passos, né? Pode ser que vá devagarzinho, né? E isso vai ajudar a solidificar essa decisão que você está fazendo, tá bom? Então, pode ir com calma, não precisa ser passos longos, vai devagar, vai fazendo aos poucos. E isso vai solidificando aquilo que você está colocando como nova regra de fé sobre a sua vida, tá bom? Os seus primeiros passos não precisam ser perfeitos, né? Você não precisa colocar isso como, tem que ser assim, só vai funcionar se for assim. Não, às vezes é difícil, é doloroso, você tenta, não conseguiu, tenta outra vez, depois, né? Dá um tempo, tá bom? É um processo, nada... A libertação, querido, ela não é de um dia para a noite, tá bom? Libertação não é um estalar de dedo. As pessoas confundem libertação com expulsão de demônio, que são duas coisas totalmente diferentes. Tá bom? Libertação é uma coisa, expulsão é outra, totalmente diferente. Caso você necessite de ajuda porque você não consegue, né, sozinho, você não consegue fazer esse processo sozinho, procure, se você for evangélico, se você for católico, enfim, procure seu pastor, um líder religioso, né, para que ele possa lhe aconselhar, para que ele possa estar te ajudando, tá bom? Você procure o seu pastor ou procure um líder, peça um aconselhamento, peça ajuda. Se você não conseguir resolver com o pastor, porque tem coisas que a gente é ignorante, que a gente vê, a gente diz, não, é demônio, não é demônio, às vezes são coisas que necessitam passar por uma consulta médica. Então não seja uma pessoa que tem crenças como essa, de que tudo é demônio, nem tudo é demônio. Se Deus ele levantou pessoas como médicos, como psicólogos para trabalhar, é porque Deus sabia que nem tudo era demônio, tá bom? Então, se você não conseguir resolver com seu pastor, procure um psicólogo, sabe? Para você ter uma conversa, ter uma terapia, procure um terapeuta. Se você não conseguir resolver também, procure um psiquiatra, certo? As pessoas têm uma noção de que psiquiatras são para pessoas que têm simplesmente, né? Enfim. Mas procure um psiquiatra para que ele possa passar um medicamento se for necessário, tá bom? Não seja uma pessoa ignorante nesse aspecto de achar que é demônio, é satanás, né? Isso, é aquilo. Não, tem coisas que realmente você precisa passar por um tratamento, tá bom? Então, gente, espero que vocês consigam ter compreendido um pouco sobre crenças, né? Que crenças são essas coisas, são coisas que são ditas, né, por familiares, pela mídia, pela sociedade, que nós colocamos como verdade na nossa vida, né? Que por mais que essas verdades não sejam verdades, né? A crença ela tem a grande possibilidade de ser uma grande mentira e você colocou isso como verdade sobre você, né? Ou seja, as pessoas têm crença de que você é burro e você não é burro, você é inteligente, você é imagem e semelhança de Deus, está escrito na palavra, certo? Então você não é burro. Deus é um Deus inteligente. Então, por Deus ser um Deus inteligente, você também é inteligente, tá bom? Então, espero que vocês possam ter compreendido um pouco sobre crenças, né? Que é se tem essas questões de que a gente entra em guerra muitas das vezes, né? A guerra entre alma e espírito, né? E crenças é isso, é tudo aquilo que eu e você colocamos como verdade. Uma das crenças, assim, entrando aqui por um lado bem igreja, né? Que se você parar para pensar, a gente tem né? Você vai lá e diz assim, quem foi que disse? A pessoa chega lá e diz assim, irmão, é pecado você orar de olho aberto. Quem disse? Onde está escrito? Quem foi que falou que é pecado orar de olho aberto? Irmão, é pecado você chegar na igreja e não dobrar o joelho para orar na cadeirinha. Quem disse isso? Quem falou? Onde está escrito? É uma das coisas que aquele versículo do início, ele fala muito sobre isso. Para que nós não sejamos levados por doutrinas humanas, sabe? Doutrinas falsas.
Isso é uma das coisas que nós vivemos muito. Pessoas que são levadas por doutrina de homens. Mas a Bíblia fala totalmente ao contrário. A palavra de Deus fala totalmente ao contrário. Então cuidado para que você não esteja vivendo uma vida de dogmas. Tá bom? Você sabe o que é dogmas? Sabe não, né? Então cuidado para você não estar vivendo uma vida dessa. Tá bom? Que dogmas são aquilo que algumas pessoas colocam como verdade na sua vida e você não tem nenhum direito de saber o porquê. Simplesmente você tem que seguir. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, irmão, isso aqui é pecado. Mas irmão, por que? Não sei, não, mas é pecado. Como? Onde está que é pecado? A Bíblia fala que é pecado? Onde está falando? Jesus falou que é pecado? A palavra do Senhor, aqui ó, que era o nosso manual de conduta, fala que é pecado? Aonde? Se a Bíblia não condena, querido, você deve estar seguindo o dogma de homem. Sabe? Existem muitas igrejas, denominações que seguem muito dogmas, né? Coisas que os pastor disse, né? Desde a fundação da igreja, e isso vem trazendo até o tempo de hoje. E você tem que colocar isso em prática. Mas está na Bíblia? Não está não, mas coloca em prática, né? Então, nós vivemos é muito séria essa situação, sabe? De pessoas que vivem uma vida aprisionada por dogmas e crenças, sabe? Aí a religiosidade entra esse ciclo de religiosidade. A religiosidade é uma coisa terrível. Você está entendendo? É algo terrível, porque entra essa pasta assim, uma pasta no olho, as pessoas ficam cegas pela religiosidade, então você vive num tempo terrível, sabe? Então você tem que ver muito o que a Bíblia fala. Será que aquilo que o pastor, que o líder está dizendo, aquilo que fulano está falando é certo? Vamos ver o que a palavra do Senhor fala, para que a gente não possa estar vivendo dogmas, né? A Bíblia fala que o meu povo erra porque não conhece. O meu povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento, sabe? Quando nós somos uma igreja que procure, sabe, aprofundar na palavra, se procure entender aquilo que Deus está falando, cara, você vai ser uma pessoa que ninguém te segura. Crenças, dogmas, Satanás, ninguém segura você. Mas enquanto você é um crente que escuta, que pega a Bíblia só no culto de terça-feira, que vai e pega a Bíblia só no culto de quarta, que vai para um culto de doutrina, para um culto de ensinamento, que pega a Bíblia só naquele, escuta tudo aquilo que fulano falou, não lê a Bíblia para saber o que a Bíblia está falando também sobre isso, você pode estar muito bem, querido, seguindo dogmas, tá bom? Então, a minha oração é essa, que você venha entender, né, a diferença entre crenças, a questão dos dogmas, tá bom? Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Senhor, essas pessoas que estiveram aqui, algumas pessoas que entraram e continuaram, algumas pessoas que saíram, né? Pai, eu quero te apresentar a vida dessas pessoas, que o Senhor possa abençoar cada vez mais, que o Senhor possa tirar essas escamas dos olhos de religiosidade, Pai, que o Senhor possa quebrar todas as fortalezas e paredes, ó Pai, do coração dessas pessoas, que o Senhor possa, Deus, estar amolecendo, tirando esse coração de pedra e colocando um coração de carne. Que o Senhor possa, ó Pai, estar guardando todas essas vidas, guardando a casa dos nossos irmãos, guardando a nossa nação dessa doença. Que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Pai, os laços familiares, as nossas famílias. Que o Senhor possa estar nos protegendo e nos guardando, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa noite de paz, uma noite de proteção, uma noite de tranquilidade, Deus, que nós possamos dormir em paz, porque o Senhor estará cuidando de cada um de nós. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, de toda obra das trevas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por fé. Que Deus abençoe, queridos. Um forte abraço e tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês.